Computador. Vou pedir para quem puder abrir a câmera para a gente se ver, né? É tão gostoso, por exemplo, né? É um sábado à tarde, não importa se você está à vontade, se está de pijama, se está no carro, se está no meio da rua, é muito gostoso a gente se ver. O pessoal está almoçando lá embaixo, eu tô aqui no quarto de visita da casa da minha amiga, o pessoal está almoçando lá embaixo, vai pegar uma piscininha, e eu tô aqui no quarto, eu falei, já montei o QG aqui para dar aula para vocês. E nós estamos num mês que se comemora muita conscientização do TDAH, a gente tem algumas datas, e esse é um mês que se comemora muito. E não dá para falar em neurodivergência e funções executivas e não falar dos nossos óleos essenciais que tanto colaboram para as funções executivas. Então, agradeço aqui o comparecimento de vocês. A Paty não vai estar aqui para me auxiliar com as perguntas, então, se vocês tiverem perguntas, por favor, abram o microfone e façam direto para mim, porque eu não consigo, ou eu foco na aula, ou eu foco ali nas perguntas, ou a gente vai esperar para terminar, tá? Mas já começando a nossa aula, eu vou passar um vídeo. Ele é um vídeo de 6 minutinhos que vai elucidar para vocês o que são as funções executivas. Lembrando que qualquer ser humano, independente de ser neurodivergente ou não, pode ter alteração nas funções executivas. Então, essa aula vai servir não só para o autismo e para a neurodivergência como um todo, mas também para a gente se olhar e avaliar, porque às vezes nós temos um olhar de julgamento para as pessoas que não conseguem compreender. Ontem aqui, eu e a Natália, que é minha amiga na casa que eu estou, nós estávamos falando disso, exatamente disso. Ela falou, porque o nosso cérebro, ele reage da maneira com que a gente entende. Isso tem a ver com a nossa função executiva. Às vezes eu dou uma resposta para a pessoa porque não é literal. Vamos supor, quando a gente fala com uma URA no telefone, vai lá, aperte tal, aí a URA responde para você. Você quer perguntar para ela assim: qual é o próximo horário que o ônibus vai sair? Aí ela responde assim: temos 24 horários. Aí você fala: qual a pergunta que eu faço agora? Porque eu só queria saber que horas que o ônibus sai. Eu não quero saber quantos 24 horários. Então, assim, o meu cérebro não vai entender aquilo que está sendo pedido para mim e eu não vou conseguir processar e eu não vou conseguir me comunicar. Então, as funções executivas, elas são um conjunto de habilidades que a gente pode desenvolver e melhorar, não só no autismo, mas na vida cotidiana. Então, vou soltar aqui um videozinho para vocês. Espero que vocês curtam e depois eu vou começar a falar. Patrícia, cadê o negócio? Aqui, eu acho. Que a Patrícia que faz essas coisas para mim, gente. É aqui, Patrícia? Acho que é, gente. Vocês me falam se estão vendo e ouvindo, tá? Todo mundo vendo e ouvindo? Science tells us that minds, are built, not born. And at the center of this dynamic architecture are a set of skills called executive function and self-regulation. Children's self-regulation and executive function are key ingredients in their lifetime performance. It's not just about learning language or learning numbers or learning colors. We have to be able to work effectively with others, with distractions, with multiple demands. These actually are skills that contribute to the productivity of the American workforce. Chase, what should you have done next? Educators, I think, are looking for just this sort of thing. And when we describe what we mean by executive function, they say, yes, that's it. That's exactly, the problem. These kids, they can tell me these rules, but they can't actually use them. What's it? What a tool. What is executive function? Probably the best way to think about it is sort of like an air traffic control system in the brain. Just like an air traffic control system has to manage lots of airplanes going on lots of runways and
really exquisite timing and so on. A child has to manage a lot of information, avoid distractions. We really think of it as involving working memory and inhibitory control and mental flexibility. Take a situation where a child is having to take turns. So first of all, the child has to have inhibitory control. The child has to be able to stop whatever he or she is doing and let the other child take a turn. But when it's your turn again, you also have to remember what it is you're supposed to be doing. So that pulls on working memory. If the children who are taking the turns after you do something unpredictable, you have to be able to adjust what you're going to do next. And that requires mental flexibility. Children who are struggling with these capacities often look like children who just aren't paying attention, or children who are deliberately not controlling themselves. If you don't have self-regulation, you act out and the teacher puts you in timeout, and so then you miss part of the learning that's going on, and then you are more upset because you're behind, and so you act out, and so you get this downward spiral. How does executive function develop? 7 and +4. In little children, and even in the infant and toddler years, you begin to see the roots of executive functioning skill. What's going on in our brains is unbelievably intricate and complicated. The prefrontal cortex, or the front third of the brain, is important for executive function. But it's more than just prefrontal cortex. This region doesn't act alone. It's involved in controlling your behavior through its interactions with all other parts of the brain. The brain goes from a situation where you've got nearest neurons communicating very strongly with each other and ignoring the rest of the brain, to these widespread networks that are connecting these different areas. Executive function changes over the life course. It improves radically over the first few years. I got a match, Brian. It continues to improve throughout adolescence. It's not until early adulthood that you have the adult type networks that are very strongly activated that connect different brain regions together. Let's take notes. Also, we believe that executive functions can be trained. It's just like going to the gym. So the more you practice in these areas, the stronger the capacity is likely to become, because you're helping to strengthen those neural connections. You're at 24. Slowly but surely, you're going to be able to step back, and that child's going to go into the world with these skills where they can get along with other people, change rules, and they can be flexible, and they can accomplish new things, unafraid. I got bit by my dog in my arm. Oh dear. If we don't learn these skills during the childhood and adolescent years when they're coming online, we are really ill-equipped as an adult to hold a job, to maintain a marriage, to raise children, to get along with each other, to basically be part of a civil society. Okay. Todo mundo me ouvindo? That are connecting these different areas. Ok, deixa eu interromper o compartilhamento agora. Uau! Todo mundo aqui já conhecia as funções executivas e sabiam para que elas serviam? Tem alguém aqui que, nossa, esse assunto é novidade para mim. Abram os microfones, gente. Nós estamos aqui em bastante pessoas. Vamos tornar essa aula integrativa, não, interativa. Você já conhecia as funções executivas, Cida? Não. É novo para mim. Olha só, e você, né? Então, Cris Reis já conhecia, Cris?
Não, apesar de eu ter uma filha atípica, ter uma filha no espectro, né, a Luana, de 5 anos e quase 6, Sim. eu ainda não conhecia. Para mim está sendo, assim, extremamente importante Fico, ter conhecimento disso agora. Fico muito feliz que sejamos aqui todos contribuições. As funções executivas, e eu falo que assim, toda vez que a gente vai usar óleos essenciais, a gente precisa saber o que que esse óleo, em que parte que ele está sendo envolvido e o que que ele vai trabalhar para que a gente tenha resultado com os óleos essenciais dentro do autismo. Mas vocês puderam ver nesse vídeo que a gente está falando exatamente que as funções executivas elas devem ser trabalhadas desde criança, para qualquer criança, independente de qualquer tipo de diagnóstico, e que essas funções elas vão trazer prejuízos ou somas, né, para a gente ao longo da nossa vida adulta, inclusive. Né? Então, para definir aqui para a gente um pouquinho, para quem não sabia, as funções executivas elas são um conjunto de habilidades cognitivas que são fundamentais, então, para o controle da regulação dos nossos pensamentos, emoções e comportamentos, certo? Como a gente viu no vídeo. E quais são os processos que essas três linhas englobam? Memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e autocontrole, que é a capacidade da gente resolver problemas, que é extremamente importante para o desenvolvimento humano. Quando a gente trabalha as funções executivas de qualquer criança, eu estou dando condição para essa criança se adaptar também a crianças que são crianças atípicas. Porque se essa criança sabe que ela também tem que esperar, que ela tem que ter flexibilidade, que ela tem que entender o outro, ela vai conseguir trabalhar. E a importância das funções executivas é que, assim, ao longo dos anos, vários cientistas chegaram à conclusão, uma conclusão muito importante em relação às funções executivas. Só vou pedir para quem falar, terminar de falar, fechar o microfone para não aparecer, não dar interferência aqui, tá? Então, as funções executivas, ela é responsável por exercer influência direta na nossa regulação emocional. Até hoje, até na fase adulta, até na velhice, as funções executivas é que elas são responsáveis por coordenar e integrar o aspecto que a gente chama de tríade da neuroaprendizagem. E a gente precisa dizer que a gente abre um campo para a necessidade de um modelo integrado de desenvolvimento emocional, tanto emocional quanto cognitivo. Tá? Então, não adianta uma criança ir para a escola, aprender o beabá e não aprender a autorregulação, porque a autorregulação, ela está emocional, ela está linkada à função executiva dela, senão o aprendizado dela vai ser parco, ela nunca vai conseguir aprender da mesma maneira se ela não consegue se autorregular emocionalmente, por exemplo. Então, as funções emocionais apresentam um papel muito importante na vida de todo mundo, tanto na habilidade quanto na aprendizagem de diferentes conteúdos acadêmicos, ok? E uma evidência para essa ligação é o fato de que muitos pesquisadores estudaram a relação entre distúrbios de aprendizagem com funções executivas. Então, elas vão servir necessariamente para ajudar na realização de tarefas, no planejamento, na organização e na execução de maneira eficiente, tá? E qual é o papel dela na prática? Se a gente pensar que elas são cruciais para o aprendizado, elas vão ajudar os indivíduos a estabelecerem as suas prioridades, tomarem decisões, gerenciarem as suas emoções e também as situações de estresse. Inteiramente, todas as funções executivas, elas são inteiramente ligadas em uma série de atividades que são indispensáveis para o nosso desenvolvimento. Ou seja, regular problemas, elas dependem de algumas questões. Por exemplo, atenção. A gente tem que sustentar, e aí que entram os nossos olhos, viu, garotas? Não sei se tem algum garoto aqui com a gente, mas é aí que entram os nossos olhos. Porque atenção, ela significa sustentar o foco, fixar, selecionar dados,
que sejam relevantes ou irrelevantes, porque às vezes você está olhando ali, ó, eu estou aqui com uma paisagem linda. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Vai aparecer. Ó, eu estou na frente de um campo. Ai, não posso mexer, que senão eu perco a conexão. Vocês estão vendo e ouvindo ainda? Não travou, não, né? Eu estou na frente de um parque, estou vendo árvores, a coisa mais linda. E se eu me distrair, é um dado irrelevante. Eu estou dando aula aqui para vocês. Se eu tivesse de costas, que a mesa eu tinha colocado ali, toda hora que eu ficasse olhando para vocês, eu ia ver no computador o campo atrás de mim, ia ficar espelhado para mim. Eu mudei para não me atrapalhar. Então, quando a gente olha para a atenção, né, sustentação, foco de dados relevantes e irrelevantes, o que a gente precisa desenvolver essa função executiva para evitar distrações ou distratores. Percepção, ela faz parte do intraneurossenso ou intraneurosensorial, que é a meta integrativa e analítica e sintética de qualquer habilidade. Percebi que está calor, percebi que se eu colocar a mão aqui está quente, eu não posso colocar a mão porque eu posso me queimar, que aqui é alto, se eu encostar ali eu posso cair. Então, essa percepção, ela faz parte, a percepção da função executiva. A memória de trabalho, que é localização, recuperação, rechamada, manipulação, julgamento, utilização da informação relevante ou não, né? Controle, o que quer dizer controle? Iniciação, persistência, esforço, controle inibitório, gente, é a minha vez, é a vez do coleguinha e é a minha vez. Então, quem está falando agora é o coleguinha, a gente espera. Quem está falando agora é o outro. Então, eu vou trocar um brinquedo, igual ali, estava a vez da criança brincar, um cubo, batata quente. Quem no primário, ali no primário, isso faz parte de uma regulação, ensinar que o outro tem que esperar, que tem que trocar, é a vez dele falar. Isso tudo faz parte do controle inibitório na função executiva. Então, regulação, autoavaliação de tarefas. Aí nós temos a ideação, que é o quê? É a improvisação, é o raciocínio intuitivo, dedutivo, é a precisão e a conclusão de tarefas. E aí a gente pode colocar também a planificação e a antecipação, que é o quê? É a priorização, a hierarquia, a predição de tarefas visando atingir fins, objetivos, resultados, flexibilização, né, que é a autocrítica, alteração de condutas, mudança de estratégia, detecção de erros, obstáculos, busca intencional de solução. E aí a gente vai ter a metacognição, que é a organização, sistematização, automatização, revisão, supervisão. A gente tem a decisão, que é ampliação de diferentes resoluções de problemas, que é gestão de tempo, evitamento de atrasos, custos desnecessários. Por exemplo, eu estou num sobrado, eu desci e já peguei a água, não vou descer e pegar na água a hora que eu tiver com sede, porque eu vou ter 2 trabalhos, eu vou descer 2 vezes, né? E a execução, que é a finalização concomitante da verificação e a referência, que é conseguir colocar em prática tudo aquilo que você pensou, planejou para executar. Então, a importância de treinar as funções executivas, ela é evidente, tanto quanto treinar as funções cognitivas, tendo em vista que esses conjuntos eles estão sempre interligados. E isso potencializa a aprendizagem de qualquer ser humano em qualquer faixa etária, mas principalmente na idade escolar, que é onde as nossas crianças acabam tendo prejuízos, porque são pouco estimuladas ou são rechaçadas por terem dificuldades em algumas das suas funções executivas. Então, quando a gente está na idade que a gente fala na janela de aprendizagem, que é até 7 anos, a gente vai somar esses conjuntos de habilidades que vão estar reformulados, estar prontos na nossa idade adulta. Porque como vocês viram ali no vídeo, na primeira infância a gente aprende, para começar a desenvolver todos eles juntos na adolescência e fase adulta. Tem gente que não consegue,
organizar todas essas funções ao mesmo tempo e executar mesmo na fase adulta, né? E aí as funções executivas na escola, por exemplo, ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar a estabelecer objetivos, desculpa, gente, antecipar tarefas, priorizar, concluir projetos, organizar, trabalhar em hierarquia, né? Separar ideias e conceitos e pensar, né? E aí, as principais 3 linhas, né, que a gente fala, quais são as funções executivas, são aquelas que eu falei para vocês, que é memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e autocontrole. Eu fiz um post bem legal sobre função executiva no meu Insta, essa semana agora que passou, e aí depois vocês podem me seguir lá, cristiane.nard, né, @cristiane.nard, e aproveitem esse conteúdo. Por quê? Nas funções executivas, o que são chamados de funções executivas, como eu passei aqui para vocês, que é o planejamento, decisão, controle, impulso, resolver problemas, organizar tarefas e ajustar comportamentos, vai trazer para a gente um funcionamento diário e eficaz da nossa rotina. E as funções executivas primárias, elas são controle inibitório, que é a capacidade de controlar impulso e resistir, tanto a distrações como respostas automáticas inadequadas. A flexibilidade cognitiva, que é a habilidade da gente mudar de estratégia ou de adaptar a uma nova situação ou uma nova regra. E a memória de trabalho, que é a capacidade de manter e manipular as informações por um curto período de tempo enquanto está realizando uma tarefa, que é quase impossível, gente, para o TDAH, tá? Então, é muito difícil o TDAH manter a memória de trabalho. Já o autista tem mais dificuldade, às vezes, porque como ele tem muito hiperfoco, a maioria de nós, é mais fácil para a gente conseguir uma flexibilidade, não ter flexibilidade cognitiva, porque a gente é mais rígido. Então, a gente vai, se a gente achou uma maneira de fazer algo, a gente vai fazer daquele jeito, daquele jeito. Já o controle inibitório, ele acaba sendo falho aí dentro da neurodivergência para praticamente todos os diagnósticos, né? Porque a gente é mais sem filtro mesmo, né? Então é mais aquela coisa do agir por impulso, que a gente vê que a criança que não identifica perigo sai correndo, ou cai, né? Ou coloca a mão naquilo que é quente, não tem a diferença da distância, não deixa o outro terminar de falar. Então, o controle inibitório, praticamente o neurodivergente não tem. A flexibilidade cognitiva é muito do autista, né? Uma das questões no autismo. E memória de trabalho, esquece, porque o TDAH não consegue ter essa função executiva. Ela é muito prejudicada para o TDAH, tá? E aí a gente tem as funções executivas que são chamadas de secundárias, que é o planejamento e a organização, que é a habilidade de pensar tanto antecipadamente como preparar uma sequência de ação para alcançar um objetivo, tá? Tomada de decisão, essa é uma habilidade, gente, com base na avaliação de diferentes opções e consequências. E como dentro da neurodivergência, a gente, dependendo da neurodivergência e dependendo do grau em que ela se encontra, do nível de prejuízo que esse indivíduo tenha, a tomada de decisão não é algo que a gente consiga resolver com facilidade, tá? E monitoramento de autoavaliação, que é a capacidade de monitorar o próprio desempenho e fazer ajustes necessários. A gente funciona meio, o cérebro neurodivergente, ele acaba funcionando meio como um rolo compressor, né? A adaptatividade é um pouco mais desafiadora aí. E aí, a gente tem, para mim, uma das principais funções executivas, embora ela seja considerada secundária, é a autorregulação emocional. Por quê? Porque ela também está ligada ao controle inibitório, né? Se a gente não consegue entender o tempo do outro, ou se a gente não consegue organizar,
né, se organizar ali dentro do controle inibitório, resistir à distração ou as respostas automáticas, a gente vai ter uma autocobrança para quem tem um grau mais leve, por exemplo, de autismo, ou para quem é um TDAH, por exemplo, a gente tem uma autocobrança muito sofrida, muito sofredora em relação à autorregulação emocional. Porque é uma habilidade que você, que dependendo do cérebro, não é treinável. É algo que está ali dentro do controle inibitório e excitatório no nosso cérebro, ela acontece sem pedir licença, tá? Atenção seletiva é uma das questões, então focar em estímulos relevantes, né? Ignorando as distrações. Então, às vezes, está aqui, está fazendo uma tarefa, passa uma borboleta ali, que é bem próprio, né? Do TDAH, de novo, passou uma borboleta, e ali a borboleta vai e você acaba se desfocando, né? E resolução de problemas. O cérebro neurodivergente, ele entende da maneira dele a resolução de problemas. Então, às vezes, a gente tem uma ideação de que a pessoa vai pensar de um jeito, ela vai executar daquele jeito que a gente está pensando, e não é assim, né? Não é dessa maneira que funciona num cérebro neurodivergente. E quando a gente pensa em funções executivas e o uso dos óleos essenciais, eu quero compartilhar aqui com vocês, de novo aqui na tela, deixa eu ver se eu vou compartilhar até travado. Todo mundo tá vendo ali, né? Então, olha aqui, né? A gente está pensando, a gente está olhando para uso de regras, decisões de risco, emoções, reações e respostas, memória de trabalho, processamento de erro. Deixa eu ver se eu consigo achar outra. Deixa eu ver se aqui está. Não. Decisões, riscos, onde aparece o cérebro de novo, onde ela fala. Deixa eu ver se está aqui. Eu quero a hora que fala memória, sabe? Que mostrou aquela outra parte. Quero mostrar para vocês. Vamos ver. Se está para cá, acho que está para cá, né? Devia ter olhado o tempo do vídeo. Aqui. Então vamos lá. Não é aqui. Córtex pré-frontal. Controle comportamental. É esse aqui mesmo. Oi? Então vamos lá. Então, se a gente olhar aqui para cada parte do nosso cérebro que corresponde a decisões de risco, a emoções, a reações e respostas, memória de trabalho, processamento de erro, né? Cada um dos olhos, os nossos olhos, eles vão trabalhar em cada um desses conjuntos de forma agrupada, tá? Então, por exemplo, voltei aqui para vocês. Vamos pensar. Deixa eu abrir minha tela aqui. Vamos pensar no controle inibitório. Então, a pessoa ela é impulsiva, né? Que isso acontece muito na neurodivergência. Ela tem dificuldade tanto de não ter uma resposta inadequada, não ter um movimento inadequado. Que óleo que vocês acham que a gente consegue trabalhar o controle inibitório? Lembrando que para que a gente tenha um controle inibitório, que a gente consiga entender, a gente tem que usar. Alguém quer compartilhar o que pensa? Que óleo que vocês usariam para controle inibitório? Pode abrir microfone e falar. Gente, ninguém vai ajudar a professora? Lili abriu. Quem? Fala, fala, Vaninha. Tava com saudade de você. Adoro quando você entra. Errada. O cedra,
Cedro, né? O cedarwood, você quis dizer, o cedro. É um ótimo Isso, óleo cedro. é um ótimo óleo para controle inibitório. Exatamente, é um excelente óleo para controle inibitório. Tanto ele quanto o vetiver. Tá? E onde a gente vai usar? A gente vai usar o vetiver na nuca e o cedro a gente pode usar nuca e punhos. Nos punhos a gente também pode usar, tá? Então, óleo essencial que vai ajudar na função executiva de controle inibitório pode ser exatamente tanto o cedro quanto o vetiver. Outro óleo que ajuda muito nos impulsos no controle inibitório é quando a gente faz aquela mistura que também é para flexibilidade cognitiva, que é a habilidade, né, de mudar de estratégia ou de se adaptar à nova situação, né? Ou seja, ali que a gente chama de rigidez cognitiva, que é o cedro com o petigram. Lembrando que são nos punhos que a gente passa o cedro com o petigram, e a gente deve lembrar que ele é fotossensível. Então, se for sair ao sol, tem que passar um protetor uns 10, 15 minutos depois. Mas também essa semana que passou, lá no meu Insta, eu coloquei, não, acho que rigidez cognitiva tá para trás, acho que semana passada ou retrasada, porque eu postei pouco por conta do Galileu esses últimos 2 meses. Mas eu tenho lá uma mãe dando depoimento de resultado justamente para rigidez cognitiva, com esses 2 olhos, né? Ou seja, flexibilidade cognitiva, que é o contrário aí da rigidez cognitiva. Então, aumenta a flexibilidade cognitiva. Lembrando que essa é uma função executiva que ela é prejudicada na maioria dos autistas. Memória de trabalho. Para que a parte do cérebro, quando a gente olha para a memória de trabalho, deixa eu compartilhar aqui de novo. Quando a gente olha para memória de trabalho, vamos lá, deixa eu ver se eu deixei no cérebro. Olha aqui. Ela está bem aqui no centro, né? Vamos pensar aqui, ó, no centro do nosso cérebro, do nosso cérebro. E aqui a gente tem as emoções, certo? Então, qual é o lugar mais próximo que nós usaríamos aqui um óleo essencial? Lembra que eu peço para vocês passarem, quem já teve aula comigo, quando eu falo assim, olha, vocês vão pegar o Intune, imagina que aqui está a orelha, tá? Ó, a orelha está aqui. Vamos fazer o desenho da orelha, não sei fazer desenho aqui não. Mas vamos pensar aqui, ó, vocês estão vendo meu cursor? Fazer assim? A orelha está aqui, certo? Quando eu venho com o Rolon e faço assim, ó, e passo aqui, eu estou mais próximo da minha memória de trabalho. Quando a gente usa, óbvio que também usando na nuca ou na coluna, que é onde eu faço as indicações também do uso dos nossos olhos, principalmente para a gente trabalhar a parte cognitiva, a gente tem uma resposta por conta do eixo, né, da nossa conexão ali do sistema nervoso central, a gente vai atuar também. Mas quando a gente passa o Intune nessa região, eu estou muito próximo da minha região de memória de trabalho, ok? E qual é o óleo que a gente vai usar aí? Intune. Qual é o óleo que a gente vai usar na nuca? Vetiver. Não sou autista, não sou neurodivergente e nem tenho pressão alta e quero melhorar a minha resposta cognitiva. Vai inalar o alecrim. Vai inalar o alecrim. Vai ajudar, o alecrim vai ajudar a estimular principalmente a acetilcolina, que é responsável por essa memória cognitiva, por essa memória de trabalho, ok? Então, a gente pode usar, quando uma mãe chegar para vocês, e aqui a gente tem mãe, por exemplo, igual a Cris compartilhou aqui com a gente, às vezes a gente tem uma mãe que não sabe disso, mas ela sabe dizer o seguinte, ela não sabe o que é função cognitiva, ela não sabe o que é controle inibitório, flexibilidade cognitiva, mas ela sabe te dizer que a criança dela não consegue manipular informações, que ela não consegue guardar
as informações que são passadas para ela dentro das terapias, que ela não consegue ter uma atenção em um tempo que seja suportado para uma aprendizagem, que a mãe vai saber te dizer isso. Ela talvez não saiba o que é função executiva, mas ela sabe te dizer que o filho dela não controla um impulso, que ele não consegue, que ele responde, que ele tem dificuldade de socialização, porque ele não consegue, não é uma criança sociável, porque ele não consegue, ele está sempre respondendo mal para os coleguinhas, ou seja, ele tem ali não tem filtro, sincericídio dele. Gente, só vou combinar com vocês, se quiser fazer pergunta, por gentileza, abre o microfone, tá? E pode fazer a pergunta para mim. Se não quiser abrir a câmera, tudo bem, mas abre o micro, levanta a mãozinha, abre o microfone, que aí eu vou fazer, vocês podem fazer a pergunta direto para mim, tá? Quando a Paty está aqui, a Paty vai me ajudando e a Paty está em deslocamento hoje. E aí, a gente tem aqui já, para as funções primárias, a gente tem aqui 3 grandes olhos e 4, se não for uma criança. Por que se não for uma criança? Porque alecrim não é usado para criança. Por que se tiver problema de hipertensão? Porque alecrim não pode ser usado para quem tem problema de hipertensão, ok? Caso ele pudesse ser usado, nós usaríamos ele, porque ele é excelente para isso. E em termos de custo-benefício, ele é um óleo que ele é mais barato que um vetiver, ele é mais barato que um Intune, ele é mais barato que um cedro. Mas aqui nós temos óleos que não, para quem nunca fez aula comigo, para quem não fez o Tearoma. Aliás, todos vocês que entraram no grupo para pedir essa aula, depois a gente vai fazer uma promoção do Tearoma, que é muito legal. E aí, para quem quiser participar, fique ali, porque vai vir novidade ali para vocês, ok? Mas em relação a essa informação, essa informação que eu estou dando hoje, esses óleos que eu estou indicando, para quem nunca assistiu uma aula minha, são óleos que não terão interação medicamentosa e que não são proibidos para criança. Então, pode usar o cedro, pode usar o vetiver, pode usar o Intune e pode usar o Petitgram, salvo sair daqui, como eu vou fazer, e entrar na piscina, tá? Agora, as funções executivas secundárias, que é planejamento e organização, que a mãe também pode se falar, olha, meu filho tem um problema de função executiva, ele não tem planejamento e organização. Não, mas a mãe vai chegar para você e vai dizer, olha, meu filho não consegue antecipar, não, eu não consigo sair com ele sem fazer uma antecipação, o que é que a gente vai, onde é que a gente vai fazer, por quanto tempo a gente vai ficar. Eu tenho que apresentar uma sequência, ele não consegue entender o objetivo daquela ação para entender um objetivo, ok. Então, a gente tem sempre, nós profissionais que trabalhamos com neurodivergência, temos que saber o que são funções executivas. Quem vai trazer para vocês, por isso, porque amanhã vai chegar para vocês e falar, olha, meu filho não consegue monitorar o próprio desempenho, ele não consegue saber se ele começou, se ele foi até o fim, ou se ele vai ter que mudar, se ele viu um obstáculo, ele não consegue. Você que tem que saber que isso é uma função executiva, tá? Por quê? Porque isso vai ajudar você a escolher o óleo certo. Não é porque ninguém tem que ser catedrático aqui em autismo, não é isso que eu quero dizer. Mas para a gente poder fazer as escolhas certas para essas famílias, entende? E eu falo que quem domina o conhecimento, domina o resultado. Porque se vocês tiverem o conhecimento, vão saber escolher o óleo certo, vão apresentar o óleo certo para essas mães e vão ter resultado. Então, para planejamento e organização, a gente precisa que essa criança ela esteja aterrada, que esse adolescente ou adulto esteja aterrado, porque planejamento depende de foco, depende dessa criança, desse adulto, adolescente estar ali, focado. E essa habilidade a gente consegue melhorar ela, lembrando que eu não tenho, eu melhoro. Eu melhoro. A gente melhora essas habilidades com treino, ou seja, com terapias. Desculpa, gente. E essas terapias são infinitamente melhor aproveitadas com os nossos óleos essenciais. Então, a gente pode usar também aí, de novo, cedro, Intune, vetiver. Existe um óleo
que... Cris, Oi, pode ô perguntar. Cris, Pode perguntar, Lindomar. oi. É Lindomar, tudo bem? É o Tudo, meu seguinte, amor. quando você fala de colocar o cedro e o pedigrã junto, você fala para colocar com óleo de coco, fazer um blend, é isso? Sempre, ótima pergunta, Lindomar. Sempre com óleo. A gente não usa, primeiro porque criança não é mini adulto. A gente não usa óleo essencial nem na gente, nem em criança sem diluição ou carreamento, né? Algumas Certo. situações eu não faço diluição, mas eu não deixo de fazer carreamento. O que é a diluição? Quando a gente diminui a potência daquele óleo, porque a gente vai usar por um tempo prolongado ou por várias vezes ao dia. E o que é carreamento? É quando eu uso uma base de gordura, ou seja, um óleo vegetal, para que esse óleo fixe na pele e eu tenha o aproveitamento todo desse óleo. Óleo essencial, que é passado puro na pele, pode levar a irritação. E aí a gente vai ter um desconforto dessa criança, dessa mãe, pode queimar, pode irritar, pode coçar, pode deixar vermelho. Então a gente não quer isso. Lembrando que cada indivíduo é único e mesmo carreando ou diluindo, a gente pode ter uma reação adversa. Então, sim, é um blend em que a gente faz uma mistura, dependendo da idade da criança, até 3 anos, de 3 a 5 anos, eu costumo usar de 5 até 7%. Por quê? Porque a gente vai usar antes da terapia ou numa antecipação de situação. Então, essa família ela vai precisar sair, ela vai apresentar algo novo, uma mudança de rotina, vai trabalhar com algo que é imprevisível para aquela criança. E se for uma criança com mais de 5 anos, eu já uso 10%, tá? Lógico, não é para aplicar a cada 2, 3 horas, isso não vai acontecer, né? Senão a gente precisa realmente de uma diluição. Mas são juntos e lembrando que o Petitgram é fotossensível. Respondi sua pergunta, Lindomar? Respondeu. E o alecrim eu posso usar para adolescente? Não. Também não, só para Pode. adulto. Não, pode usar para adolescente, sim, a partir de 12, 13 anos, se não tiver nenhum histórico, se não tomar medicação, porque aí dependendo da medicação, a gente vai ter uma interação medicamentosa, porque a gente está falando de uma molécula que é 1,8 cineol e que ela tem uma correspondência de sinergia, tá? Então, assim, o Rosemary, ele pode fazer interação medicamentosa com medicações comuns dentro do autismo, por isso que é necessário evitar, mas se não tiver, se for uma criança, um adolescente neurotípico ou um adulto e não tiver hipertensão, é a inalação, ou no difusor, ou num colar, pulseira difusora, ou direto inalando, tomando cuidado sempre para não encostar no rosto, enfim. Mas pode ser utilizado sim, tá? Agora, sendo criança ou neurodivergente, a gente tem que lembrar que a molécula 1,8 cineol, ela interage com muitas medicações. Então, se você não entender de química, tão pouco das medicações, a gente tem aí o cedro, que não vai interagir, que é o cedro da Virgínia, tá? Que é o cedarwood, né? O cedarwood. Tá bom. Também o intune e o vetiver. Ok? Bom, posso prosseguir ou tem alguma outra pergunta? Eu vi que alguém fez uma pergunta que eu pedi para abrir o microfone. Se puder abrir o microfone e fazer, acho que é Elisângela, né? O Intune e o Vetiver são usados para criança com TDAH. Para mim, são os principais olhos quando a gente pensa em foco, tá? E execução. O Intune, ele vai fazer com que a criança ela esteja muito mais focada e o vetiver vai fazer com que ela esteja aterrada e produzindo mais acetilcolina para gravar aquela informação. Então é um casamento perfeito. O Intune e vetiver, ele é queijo de goiabada, tá? Então é queijo de goiabada, ele é cafezinho, café com leite, ele vai muito bem, sabe? Pãozinho com manteiga. Pode perguntar, Rosemi, querida. Saudade de você também. Olá, Cris. Tudo bom? Bem, obrigada. Tá me ouvindo? Ouvindo bem, pode falar. Você me ouve? Sim, estou ouvindo.
Agora falhou. Ok. Cris, no caso para TDAH, foco, o Flinker pode ser usado também? Ou é melhor o Intune? Então, a gente tem que lembrar que o Tinker, ele é um óleo diluído. Ele foi feito ali, sim, para criança, ele é para criança. Ele vai ter uma boa performance dependendo do nível de prejuízo. Ele não vai ser a mesma coisa que o vetiver. Mas já aconteceu de crianças, por exemplo, que têm alteração sensorial olfativa e que não gostam do aroma do vetiver, né? E eu respeito sempre isso. Eu já fiz tentativa de uso com o Finker. Tem gente com o microfone aberto, gente, feche por gentileza. Então, a gente tem aí, deixa eu só, acho que eu vou fechar de todo mundo. Quem for falar, abre, tá na hora de falar. Que aí a gente já deixa tudo fechadinho aqui, tá? Então, eu já utilizei o Tinker para criança, por exemplo, que não teve, não conseguiu usar o vetiver. Não conseguia, a criança tinha náusea, por exemplo, eu usei. Tive a mesma resposta? Não, não tive a mesma resposta. O estímulo é menor da produção de acetilcolina, até porque ele é diluído. Mas em pessoas que não têm a memória cognitiva tão prejudicada, eu já tive resposta com ele. Então, se a criança for muito pequenininha, dá para usar ele. Aí, e se é uma pessoa que não tem muito prejuízo cognitivo, que tem uma memória boa, está mais cansado, eu já vi adultos usar Tinker e ter boa resposta. Mas se a questão foi economia, vou te dizer que não vale a pena trocar. Tá? Obrigada, Cris. Imagina, amor. Mais alguma pergunta, gente? Posso prosseguir aqui? Vou prosseguir, então, se vocês quiserem só abrir o microfone, tá? Então, voltando, agora nós temos também outras funções executivas que são autorregulação emocional, atenção seletiva e resolução de problemas. Autorregulação emocional, e quando a Lindomar me fez a pergunta, eu ia dizer que tem um óleo que eu gosto muito, que ajuda muito também nessas questões, que geralmente eu uso para dormir, mas ele ajuda bastante na autorregulação de uma forma geral, que é o nosso Serenity. O Serenity é um excelente blend para que a gente possa, por exemplo, imagina uma criança que tem um cérebro hiperativo, vamos pensar no TDAH, vamos pensar no autismo, vamos pensar até na síndrome de Down, tá? Mas vamos pensar que a gente tem ali uma criança que tem o cérebro superativo. Eu preciso que aquela criança também tenha uma diminuição, que aquela criança tenha um aterramento, mas que aquela criança ela se sinta confortável dentro de quem ela é. Vocês já se sentiram extremamente julgados? Todo mundo, né? Não tem ninguém aqui que passou por uma situação que ficou se sentindo, caramba, tá todo mundo olhando para mim, ou manchou a roupa. Eu, por exemplo, quando eu tinha útero, quando eu menstruava, eu tinha várias vezes eu passei muita vergonha de se manchar a roupa, né? Então, assim, até o dia que eu comecei a sair com roupa 2, roupa 3, eu não saí de casa em determinado dia. Então a gente se sente super. Imagina assim, estou fazendo essa comparação que imagina uma criança dentro de uma sala de aula que não consegue corresponder igual aos outros amigos, ou um adulto, ou um adolescente, não importa. E aí você fica, meu Deus, e agora? Eu vou fazer o quê? E aí eu vou falar o quê? Tá todo mundo me olhando. É como eu fiz essa comparação de sair manchada, porque mesmo que eu não estivesse manchada, a sensação que eu tinha é que todo mundo estava me olhando e que eu ia manchar. Se sentir desconfortável dentro de nós é algo que leva a uma desregulação emocional. Quando a gente dá várias funções para um TDAH que não tem uma capacidade de memória de trabalho, e aí em seguida você vira para ele e diz assim: mas eu falei para você levar 3 coisas, você deixou 2 para trás. Ou você diz, meu Deus, mas não tem nada na cabeça, não consegue terminar nada que começa. Ou aquele ali é o avoadinho. Enfim, várias questões.
Você imagina a autocobrança. Peraí, minha mãe mandou no quarto, o que que eu... Peraí, eu tenho que pegar 3 coisas. Não, mas eu não lembro qual é a segunda. Não, eu peguei essa. Não, mas eu não tenho certeza de qual era. Imagina a sensação de estar desconfortável o tempo todo dentro de si, porque a gente não vai corresponder às expectativas. Imagina assim, vocês acabaram de ver um vídeo de pessoas super renomadas, PhD, cientistas dizendo: a função executiva ela só está pronta quando nós juntar todas as funções executivas é um conjunto de habilidades desenvolvida na infância, que se aprimora na adolescência e fica pronta na vida adulta. Aqui na sala deve ter um monte de gente que falou isso aí eu não consigo fazer direito, não. Isso daí eu dou uma derrapadinha. Aí pisei na casca da banana nessa função executiva. E aí a gente quer que as crianças correspondam como nós correspondemos como adultos. E ainda assim temos falhas. Então, o Serenity é um excelente óleo para trabalhar o desconforto emocional. Enquanto a gente não amadurece ou não treina as funções executivas. E a autorregulação emocional, ela é muito importante, porque quando a gente está desregulado emocionalmente, a gente não consegue executar nada. Porque se eu estou me sentindo perdido, se eu estou me sentindo triste, se eu estou me sentindo julgado, se eu estou me sentindo burro, ou incapaz, eu vou executar, planejar, memorizar o quê? Né? Então, a autorregulação emocional, a gente tem óleos especiais como o Serenity, o próprio cedro. A gente tem, por exemplo, óleos, os cítricos de forma geral, a bergamota, a gente tem o Wild Orange, a gente tem o próprio Lemon, a gente tem que tomar cuidado com a fotossensibilidade. Lembrar que crianças neurodivergentes dificilmente vão ter, são poucas as que têm o planejamento e execução de inalar, que é e inspirar, né? Expirar e inspirar e conseguir fazer isso. Por isso que a gente usa muito tópico nas crianças. Nós teríamos uma excelente resposta se essa criança, se esse adolescente conseguisse fazer a inalação profunda desses óleos essenciais. Mas a maioria deles não tem. Então, o Serenity é um óleo que pode ser aplicado na pele, vai ajudar na regulação emocional e não vai trazer prejuízo de fotossensibilidade, por exemplo. Vai ajudar essa criança a ir para a escola se sentindo confortável e não tão diferente dessas crianças, dessas outras crianças, tá? Atenção seletiva é quando a gente ignora as distrações, e para isso a gente entra de novo, né? Para ajudar nesse conjunto de habilidades. A gente tem o cedro, a gente tem o Intune, a gente tem o vetiver, a gente tem o Tinker. Pode perguntar, Cida. Cris, eu conheço o Serenity, né, como um óleo que é para dormir, um óleo para insônia, né? E aí, quando a gente usa na criança durante o dia, ela não vai ficar mais sonolenta? Não, porque a gente vai fazer uma diluição, né? A gente não vai usar como a gente usa no difusor para dormir, e no difusor a gente está em estado de descanso, né? Então nós estamos ali, é diferente de estar agitado ou andar para lá e para cá na sua função. Aliás, é um óleo que ajuda inclusive a diminuir a agitação. Algumas crianças, eu vejo aí, gente, rolando algumas informações de usar o Peppermint para ajudar a criança a diminuir a agitação. E de fato, o Peppermint faz isso com a gente. Ele deixa a gente expansivo, mas dá aquela resfriada no corpo e a gente consegue prestar um pouco de atenção nas coisas que está fazendo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque ele é inadequado para crianças pequenas e ele é inadequado também na interação medicamentosa, tá? Então, por isso que eu não indico ele. Mas, Cida, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma diluição. E essa diluição, a gente está em movimento principalmente a criança atípica, ela está em movimento de estresse o tempo todo, né? Ela está sendo cobrada, ela está sendo monitorada, ela está ali em situação de estresse o tempo todo. Então, eu não vou ter uma capacidade de deixar essa criança
tão relaxada a ponto dessa criança dormir. Isso não vai acontecer. E aí, é óbvio que a gente vai usar pensando no quê? Se essa criança está ficando muito triste, se essa criança tem problema de adaptação escolar, então a gente vai usar para tudo em todo momento, tá? Respeitando lá o que eu passo para vocês na tabela de diluição do e-book que vocês têm do Tearoma, que é criança até 3 anos, a gente vai fazer uma diluição de 3%, por exemplo, para essa criança acalmar, e essa criança ela não vai ter uma resposta social muito ainda, né? Até os 3 anos, a criança está brincando ainda muito dentro do mundinho dela, então ela não consegue perceber tanto essa dissociação da turma, do restante da turma, né? O enquadramento é a partir ali dos 3 anos, aí a gente pode usar uns 5%, aí de repente de 7 anos para frente usar a mais ou menos uns 7%, uma diluição de 7%, usar nos punhos e prestar atenção, né, no como aquela criança se sente. Eu tenho resposta das ATs, ou tenho resposta da escola, então às vezes o profissional me diz, olha, estou enfrentando essa dificuldade com o meu paciente na escola, e aí a gente vai trabalhar essas emoções, por exemplo, com um desses olhos. Mas não vai ser a ponto de estar em descanso e aquele óleo ficar entrando na corrente sanguínea através da inalação ali, como a gente tem. Respondi? Tá tudo certo? Ok. Bom, e aí, esses óleos que a gente está falando aqui, poderiam ser outros óleos? Sim, poderiam. A gente poderia, por exemplo, usar para ansiedade também a copaíba. A copaíba para essa ansiedade, para essa situação de desconforto em um ambiente em que a criança não consegue trabalhar ali as suas funções executivas ou a socialização, em que essa desregulação emocional aconteça, a gente pode usar, por exemplo, a copaíba, a gente pode usar a lavanda, a gente pode usar o calmer do Kit Kids, que é bem diluído e a gente não vai trazer ali nenhuma letargia para a criança, né? A gente pode usar, inclusive, como eu disse, os cítricos. Os cítricos seriam perfeito para essa autorregulação emocional. Acontece que é preciso um colar difusor. E eu vou falar pelo autismo, é muito difícil a criança autista suportar um colar difusor para conseguir carregar ali. E aí a gente não é adequado a gente pingar na camiseta, porque vai, né, pode irritar a pele, né? Então aí o ideal é a gente fazer a substituição por algo que não vai trazer essa fotossensibilidade. O Green Mandarim é um óleo que nós poderíamos trabalhar a autorregulação emocional, porque ele não vai trazer essa fotossensibilidade e é um cítrico. Mas o ideal seria que essas crianças inalassem, né? E aí eu prefiro, então, que passe o Serenity no punho. Ok? Vamos lá. Eu de novo. Pode falar. Cris, nesse caso também o frankincense seria indicado? Seria super indicado. Obrigada por lembrar dele para mim, Cida. O frankincense seria assim, porque além de aterrar, ele trabalharia na autorregulação emocional, né? Trabalharia ali um conforto. A diferença é que o Serenity é um óleo mais acessível em termos financeiros, né? Se a família tem o frankincense, pode usar o frankincense sim, mas é mais viável. E do ponto de vista da psicoaromaterapia, todos os óleos ali que constituem o Serenity trabalham um conjunto, são óleos que trabalham emoções de abandono. Então, a camomila romana, ela trabalha abandono, o ylang-ylang trabalha abandono, a gente tem o cedro, que é o colo de pai, a gente tem a manjerona, que é o colo de mãe. Então, a gente tem ali um conjunto de óleos que são óleos de suporte emocional. Por isso que eu gosto e acho que ele faz sentido. Mas sim, pode ser usado tanto a copaíba quanto o frankincense, sem nenhum problema, tá? E aí, de novo, eu gostaria de poder usar os cítricos, mas aí a gente tem a relevância da criança não conseguir inalar, né?
agora conseguindo ok, né? Sigo? Tem mais alguém de mão levantada? Acho que não, né, gente? Eu vou mudar aqui de sala. Ok, então eu vou continuar aqui. Então, vamos lá. Funções executivas, como que elas se desenvolvem? Essas funções, elas se desenvolvem, como eu estava falando para vocês, na infância e na adolescência. Esse processo ele é influenciado por fatores genéticos, ambientais, sociais, pode ser aprimorado através de experiências de aprendizagens, de interação. Por exemplo, um bom treino de função executiva para as crianças, olha que bacana, é tarefas domésticas, pequenas tarefas domésticas, porque exige monitoramento, planejamento, controle emocional. Vamos arrumar sua cama? Leva o lixo para a mamãe. Ah, você que vai varrer o quintal hoje. É você quem vai colocar a mesa, é você quem vai tirar a mesa. Pequenas tarefas, aonde exige planejamento, execução, controle. Tudo isso são funções executivas, tá? Então vamos brincar. Vamos brincar, agora é sua vez de jogar um jogo de tabuleiro. Gente, jogo de tabuleiro trabalha muito função executiva. Jogo de encaixe, quebra-cabeça, né? Aqueles ábacos, eles são excelentes para trabalhar, né? E aí, realmente, essas funções elas vão se aprimorando por meio dessas experiências de aprendizagem, interações sociais, porque vocês viram ali, quando eu estou com crianças, um tem que esperar o outro, é a vez desse amiguinho, ou você precisa fazer junto com ele. Então, a socialização, a parte social, ela implica muito no sucesso do desenvolvimento dessas habilidades, né? E aí, quando a gente olha para o TDAH, as funções executivas, gente, elas podem ser significativamente impactadas. Muito, mas é muito mesmo. Tanto o TDAH quanto no autismo, né, como eu acabei de dizer aqui, são distúrbios frequentes que apresentam muitas dificuldades, tanto de memória de trabalho quanto autocontrole, como eu disse para vocês, e flexibilidade cognitiva. Então, em resumo, para terminar essa aula, já que ninguém está perguntando nada, tá? Em resumo, o desenvolvimento das funções executivas, elas são fundamentais para a regulação do comportamento do ser humano, tanto das emoções quanto dos pensamentos. E essas funções de memória, de trabalho, de flexibilidade cognitiva, elas começam a se formar na infância, elas se aprimoram na adolescência, sendo que elas vão conseguir executar todo esse planejamento só na fase adulta. E pessoas com funções executivas bem desenvolvidas, elas têm melhoras em todos os desempenhos, tá? A gente não pode esquecer que a capacidade de pensar, ela está aqui, no córtex pré-frontal, que é a região associada à capacidade de pensar, mas também de planejar, de realizar ajustes flexíveis e de forma criativa. Então, imagina quando a gente inala, olha aqui, ó, é praticamente o primeiro caminho do óleo essencial. Por isso que quando for possível, deixar um difusor ligado com um óleo cítrico, quando essa criança ela já está no ambiente doméstico dela, é muito bacana, porque a gente vai estimular o córtex pré-frontal dessa criança. E no TDAH, vai ajudar, principalmente, a ajudar a organização de tarefas. E isso, como o Intune e o Vetiver, vai tirando aquele impacto negativo da sensação de que eu não consigo terminar nada do que eu começo, tá? A criatividade vai ajudar a resolver problemas, né? Pensar naquilo no plano B, a função, né, executiva que vai trabalhar isso é justamente a flexibilidade, então ajustes flexíveis. Ah, tem uma pedra no caminho, vou parar e não vou pular a pedra, vou contornar a pedra, o que é que eu vou fazer? Então, as funções executivas, elas trazem ajustes aí para essa flexibilidade, ok?
Então, meus amores, Ô, Cris, pode oi, falar, Cris, Lindomar. deixa eu fazer uma pergunta. Eu atendo muita criança com dificuldade, né? Então, eu chego a estudar com elas e tudo mais. Ahn, o óleo bom é cítrico para eu deixar no difusor direto quando eu estou atendendo? Depende do E- objetivo. Se o objetivo foi estimulá-las a criatividade, a resposta de execução e planejamento, o cítrico é excelente. Então, você É, trabalharia ali principalmente também a regulação emocional, tá? Então, sim, seria porque interessante. Porque, por exemplo, eu tenho um autista adolescente, né? E que a autoestima dele com relação à matemática, ele já chega que eu não entendo, é horrível, eu não gosto, sabe? Então eu tento acalmar ele. Qual seria o melhor? Não é o cítrico, então? Seria o vetiver, esse tipo de óleo para ele? Eu usaria o cedro nele. Agora eu vou dizer uma coisa para O você, cedro. Lindomar. Eu usaria o No, cedro. no Mas difusor? No não, difusor. usaria o cedro nele e manteria o cítrico no difusor, que é o petigram, por exemplo, que ajuda inclusive no estímulo da Ah, tá. dopamina, vai ajudar no estímulo da dopamina, então nessa geração de prazer, nesse sentimento de inadequação, de eu não sou suficiente. Isso, é, Mas eu vou ele é falar, muito baixo astral. mas eu vou falar para você do meu sentimento, tá? Posso Principalmente. fazer uma pergunta? Pode, só um instantinho. Deixa eu só finalizar essa questão que eu ia falar para Lindomar. Eu tenho descalculia. Tudo que você disse Uhum. do seu autista era o que eu dizia desde quando eu vi a primeira operação matemática. Eu dizia assim: eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. E eu continuo dizendo para as pessoas: eu não entendo. Então, olha, leia sobre a descalculia, para ver se de repente esse seu paciente ele não tem descalculia, porque eu não aprendi matemática, eu não aprendo matemática, eu sou incapaz de ler um gráfico e eu me esforço muito para isso. Há 2 meses atrás, meus filhos são ótimos em matemática. 2 meses atrás, eu liguei para o meu filho chorando. Eu falei, eu não entendo isso. Completamente desregulado. Eu preciso que alguém que você venha aqui. E ele foi em casa para me ensinar. Ele falou, mãe, não é possível que você não entende. Você é inteligente. Eu vou te explicar. E ele começou a me explicar e ele percebeu que o raciocínio, que eu era incapaz. E ele falou assim, caramba. Ele falou, mãe, agora eu acredito, você não entende mesmo. Então, olha para isso com carinho, porque a descalculia é muito comum. Se a gente pegar dados da descalculia, é absurdamente comum. E, de repente, esse seu paciente, ele precisa de material adaptado. E quanto antes isso for descoberto, vai ajudá-lo. Porque eu vou dizer para você, eu apanhei muito de caderno, com o caderno na cabeça da minha mãe, viu? Para fazer conta. Ô, tadinho. Não, eu tô aqui, a cabeça tá boa. Mas é uma coisa que, assim, deixa a gente com a sensação de incapacidade. Essa semana sempre me eu senti estava ensinando ele Teorema de Pitágoras, sabe? E ele falava assim, isso não tem lógica. Eu falei, mas matemática é lógica. Não, não tem lógica para mim. Isso, tá vendo? Ó, não Difícil. tem lógica para mim. Sabe como eu passei de ano, todos os anos da minha vida, estudando o exercício que ia cair na prova. Então, a hora que ele caía na prova, eu sabia executar. Acabava a prova, eu não lembrava mais. Porque Isso mesmo. matemática não tem lógica para mim. Matemática não tem lógica para mim. Eu não consigo fazer a conexão que 1 e mais 1 é igual a 2. Acabou. Não tem lógica para mim. Essa é a melhor resposta do mundo. Respondido, te ajudei. Respondido. Então Obrigada. tá bom. Débora, pode falar, meu amor. É você, né, que estava aqui abrindo. Oi. Desculpa ter interrompido aquela hora. Eu queria uma sugestão. O meu filho é um rapaz, né, 25 anos, ele tem o TDAH, ele toma Ritalina no trabalho. Então, ele precisa realmente para concentrar. Aí eu queria que ele
fosse intercalando o vetiver. Falei, passa na nuca, mas ele não gostou do cheiro. Ele disse, eu não consigo usar. Qual que ele poderia tentar para ver esse foco, Cedro. concentração no lugar O cedro, cedro, né? Débora. Se ele não consegue usar o vetiver, tenta o cedro. Faz uma diluição, pega um rolon, e aí você vai colocar assim, pega um rolon de 10 ml, coloca um dedinho assim do rolon, para que vai dar mais ou menos 1 ml de óleo de coco fracionado ou um óleo vegetal, e completa de cedro. E aí vê se o aroma do cedro ajuda ele, tá? Não ajudou o aroma do cedro, tenta o Intune. E aí o Intune ele também vai passar na nuca e vai passar nessa região que eu falei que é da memória cognitiva, que é aqui, tá? Então, assim, não gostou do cedro, não gostou do Intune, a gente pode tentar uma desensibilização de cheiro. Alguns pacientes meus, eu indico a mãe comprar um perfuminho para jogar aqui, ó. Então, o homem, geralmente, nessa faixa etária, usa perfume. Aplicou o vetiver, pergunta para ele se ele aplicou o vetiver e depois ele vai lá e joga o perfume, se ele vai, se ele gosta do aroma que fica. Porque o vetiver, ele é base, ele é nota de coração da maioria dos perfumes masculinos. De repente, faz essa associação. Pega o perfume que ele usa e vê se tem nota de vetiver. E aí fala para ele, joga o perfume perto e tenta usar. Não gostou? É assim, não gostou, não vai usar. Então, a gente prefere ter uma performance um pouco menor, levando em consideração o estudo do Dr. Terry Friedman, a gente tem um aproveitamento, uma estimulação de acetilcolina de 100% com o vetiver. Com o cedro, a gente tem de 83%. Então, o cedro pode ser uma saída no lugar do vetiver, tá? E também seria interessante, lembrando que ele é um homem adulto, inalar, e ele consegue inalar o Petitgram. Ajudaria muito ele, porque tudo isso gera muita ansiedade e um sentimento de inadequação muito grande, né? E aí trabalharia as questões emocionais dele, que podem também atrapalhar nessas questões que nós estamos falando aqui. Tá ótimo, muito obrigada. Por nada. Meninas, mais alguma pergunta? Vou responder a última. Eu quero que todo mundo abra a câmera para a gente fazer uma filmagem bonita dessa aula bonita que a gente fez aqui hoje. Espero de coração que tenha contribuído, que vocês tenham gostado. Maravilhosa, inclusive. Fico muito feliz, muito feliz. Obrigada por um sábado à tarde vocês estarem aqui comigo. Daqui a pouco eu vou tirar uma foto lá na piscina para vocês. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Pode Cris. abrir. Oi. Cris, Fala, Roseli. o vetiver, como que eu utilizo o vetiver para TDAH? Uma gota na nuca. Uma gota na nuca, Isso, puro. Eu puro porque ele é um óleo oleaginoso, a não ser que cause irritabilidade. Aí você faz um carreamento, tá? Vou filmar, Cris, gente. obrigada. Por nada, um beijo, vou abrir. Gente, um dia lindo lá fora, ó. E a gente aqui, olha que coisa mais linda. 28 pessoas, agora estamos em 26. Olha que cada rostinho lindo, num sábado à tarde, com um solão torando lá fora, aprendendo sobre os óleos essenciais para funções executivas. Vem aprender com esse pessoal, vem usar óleo com esse pessoal, porque ó, eu falo para todo mundo aqui o conhecimento não é raso e elas arrasam. Então, cada pessoa ali depois vai repostar as funções executivas para vocês e vocês comecem a usar óleos essenciais com esse monte de rostinho lindo que eu estou vendo aqui nesse sábado à tarde. Beijo para todo mundo, obrigada, meninas. Gente, um dia lindo. Beijão para todo mundo, um ótimo sábado. Obrigada, Cris. Beijo, tchau. Beijo. Ó, manda foto lá, marca a professora, tá? Marca a professora lá no Instagram, que alguém tirou foto. Ajuda no jabá.
Beijo, tchau.